Tá valendo. Agora sim? Então vamos lá. Muito boa noite a você que está ligado no programa Debate Futebol Forever, sábado 4 de julho de 2020. Eu sou o Eduardo Sleiman, vamos juntos aí nos próximos 60 minutos falando muito sobre futebol, hein? E tem novidades aqui no programa. Hoje tem a lembrança do dia. O que será que aconteceu no dia 4 de julho? Vem com a gente, participe. Mande sua opinião, sua cornetada aqui no chat do YouTube. Estamos esperando a sua participação. Temos também o quadro Sabe Por Que Estava Lá, que está imperdível hoje, hein? Temos também o nosso debate tradicional e queremos a sua participação. Temos o quiz do Dudu, participe! Roberto Cury, seu boa noite, o seu destaque inicial. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcos, César. É um prazer estar com vocês novamente. O meu destaque inicial vai para a equipe do Bayern de Munique, que já havia conquistado o campeonato alemão e hoje conquistou a Copa da Alemanha. E vai em busca da tríplice coroa, diz que quer conquistar também a Liga dos Campeões. É isso aí, Eduardo. Grande Bayern de Munique, conquistando mais um caneco hoje, hein? Em cima do Bayern Leverkusen. É isso aí. Parabéns, Bayern. Marco Donato, seu destaque inicial, seu boa noite. Boa noite para você, amigo, que acompanha as nossas transmissões via YouTube. Boa noite, colegas da bancada. Terça-feira passada, no empate de 2-2 com o Atlético de Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, Messi marcou seu gol de número 700. Ele tem 630 gols pelo Barcelona e mais 70 gols pela Argentina. Se a gente for fazer uma conta rápida aí, Messi tem 33 anos, do jeito que ele poderia chegar a jogar até os 40, vamos dizer, tá? Então, em 7 anos, Messi teria que marcar mais de 40 gols por temporada para igualar uma certa marca de 1.000 gols, que acho que é exclusiva de um certo rei. Não tenha dúvida. Depois do Pelé, o Messi, sem dúvida, é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Essa é a minha opinião. Destaques internacionais, o futebol girando pelo mundo, hein? E logo, logo, estará girando aqui no Brasil também. O nosso boa noite é o Giovanni Mendonça, que está aqui com a gente, o Fábio Serrão, a Tia Mai está acompanhando a gente. Boa noite, tia. É isso aí. Robertão, Tia Mai está com a gente aí, hein? Hoje um beijo, tia. Um beijo para você, tia. É isso aí. César Donato, seu destaque inicial, seu boa noite. Meu boa noite a todos vocês, nossos comentaristas, nossos ouvintes. O programa sempre começa com uma emoçãozinha técnica, mas agora estamos no ar, tudo em ordem. E vamos falar hoje, Eduardo, de jogadores que foram promessas, mas que, infelizmente, por algum motivo, as promessas não se concretizaram. Muitas vezes os jogadores surgem como uma grande promessa aí, ou a imprensa que acaba transformando ele numa grande promessa, ou a própria torcida, ou até mesmo o próprio jogador, né? Que se acha mais do que é. Então a gente vai levantar alguns nomes aqui que fizeram parte da história aí como jogadores que seriam promessas e acabaram não concretizando o sonho da torcida, pelo menos, né? É isso aí, vamos lá para o quiz do Dudu. Você, Eduardo. Muito bem, participe aqui com a gente do quiz do Dudu. Digite aqui pra gente, conte quem você acha que pode ser o jogador misterioso desse sábado. Você está participando aqui com a gente, hein? Muitas novidades no programa de hoje. E agora vamos apresentar o nosso quadro que já está tradicional, que já está apreciado por todos vocês. O quadro Sabe Por Que Estava Lá. Imperdível quadro de hoje, hein? É de um participante nosso, nosso comentarista aqui da bancada. Roda pra gente, aperta o play aí, César. Está no ar o quadro Sabe Por Que Estava Lá. A inesquecível 17 de junho de 92. Final da Taça Libertadores da América. São Paulo e New Old Boys da Argentina.
Em um ônibus fretado de Botucatu para São Paulo, muitos tricolores a bordo, saindo às 17 horas de Botucatu, rumo ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O jogo estava marcado para as 21h30 e nada poderia dar errado na viagem. Ingressos? Que nada! Iríamos pegar os ingressos na porta do estádio. Chegando lá, um mar de gente aglomerado para entrar no estádio. E quando o ônibus estacionou, a porta se abriu. Ufa! Lá estava o senhor com os ingressos. Que alívio! Entramos no estádio e daí por diante todos já sabem o resultado. O tricolor venceu por 1-0 com o gol marcado aos 22 minutos do segundo tempo. Cruzamento de Adilson. Palhinha dominou. Tocou bonito para Macedo, que fez o drible e sofreu pênalti. Pênalti cometido por Gamboa. Belíssima jogada de Macedo. Na cobrança partiu Raí e gol. 1-0 tricolor. Final do tempo regulamentar. E o jogo vai para decisão nos pênaltis. Que sufoco! E nas cobranças alternadas estava 3-2 para o São Paulo. Até que ele, Gamboa, o mesmo Gamboa que havia cometido o pênalti em Macedo, partiu e Zete defendeu. Final! São Paulo campeão da Taça Libertadores. E essa história contada pelo nosso comentarista Roberto Cury foi a história de hoje do quadro Sabe por que estava lá? É inesquecível essa noite, hein? Conquista sensacional do São Paulo, primeiro título da Libertadores. Você que estava lá, Roberto Cury, conte um pouquinho pra gente. Eduardo, é uma noite inesquecível para mim, né? Não só para mim, como para todos os tricolores. Eu que nunca tinha ido num estádio de futebol, logo na minha primeira vez, uma final de Libertadores, um Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Então é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, ficou guardado para sempre comigo. O jogo foi um jogo bem difícil, disputado, foi para os pênaltis, São Paulo ganhou, foi uma festa incrível, invasão de campo. Foi uma loucura, foi uma coisa fantástica. E a emoção de pegar os ingressos na chegada ao Morumbi? Nossa, esse foi tensão na viagem, né? Porque a gente foi sem os ingressos. O Samir, né, o nosso tio que tinha fretado o ônibus, ele falou que não, o cara vai estar lá na porta do estádio com os ingressos. E não deu outra. A hora que o ônibus estacionou, abriu a porta do ônibus, tava lá o cara com os ingressos. Então deu tudo certo, foi tudo maravilhoso esse dia. Marco Donato pede a palavra. Eduardo, eu vi agora o ingresso, vocês pagaram 10 mil cruzeiros reais pelo ingresso. Parabéns, muito recente esse último título tricolor. Parabéns. Não foi o último. Foi o último. Foi o começo de 3, né? O início de 3. E eu achei que não foi pênalti, mas tudo bem. Sensacional essa conquista do tricolor. A primeira das 3 Libertadores. E que venham mais, né? Que venham mais para alegria dos tricolores. Um abraço para o Marcelo Sleiman, que está aqui com a gente. Pedindo boné, hein? Produção, Marcelo está pedindo boné. Diz que vai estar... não se conforma aí de não ter sido contemplado semana passada. Maria Odila aqui também com a gente. Um grande abraço, Maria Odila. E vamos lá, vamos em frente, que hoje o programa está recheado, hein? Vamos começar agora, então, a falar um pouquinho dos jogadores que tanto a torcida como a imprensa achavam que seriam grandes craques, grandes destaques nos times, e por um motivo ou outro, ou por falta de habilidade mesmo, acabaram não cumprindo o que todos esperavam, né? Então nós temos uma seleção aí de jogadores que não concretizaram, né, o que todos esperavam, começando aí pelo Lulinha. Pode soltar pra gente aí, César? Já está na tela o Lulinha, Eduardo. Lulinha. Começou pelo Corinthians, fez grande destaque na categoria de base, até que não conseguiu mostrar tudo que os corintianos esperavam, né, Roberto?
Pois é, Eduardo, como você falou, o Lulinha ele foi muito bem nas categorias de base do Corinthians. Se não me engano, ele jogou também em todas as categorias de base da seleção brasileira, foi muito bem. E quando subiu para o profissional, não conseguiu ter destaque, né? Talvez, quando ele foi lançado, foi o ano da queda do Corinthians, isso pode ter prejudicado um pouco aí, o seu começo de carreira. Aí rodou por outros times, mas infelizmente acabou não dando em nada o Lulinha. Quer completar, Marco? Não, só lembrando que às vezes não é o que o jogador faz, mas sim o DVD que o empresário consegue gravar e mandar para a Europa, né? Muitas vezes pega os lances capitais, né? E a bicuda para fora não aparece no DVD. César, seu complemento. Mas eu queria dizer que realmente o Lulinha foi uma decepção, mas para a torcida do Corinthians não foi uma dupla decepção. Por quê? Além de tudo que, brilhantemente, nosso comentarista Roberto já disse, o Lulinha era um dos jogadores mais promissores na base do Corinthians, com uma multa rescisória de 105 milhões de reais, um recorde na época. E eu me lembro muito bem que havia um jogador no time principal do Corinthians que tinha acabado de subir, que era o William, hoje no Chelsea. E muita gente entendia na época que o William e o Lulinha, eles ocupavam a mesma posição. Então, a ideia era vender logo o William para o Lulinha poder crescer, ter mais espaço na base principal, no time principal do Corinthians. E a história revelou justamente ao contrário, né? O William se tornou um jogador consolidado na Europa, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, e o Lulinha, infelizmente, não deu certo. Esse episódio que eu contei, mostra qual era a expectativa da diretoria do Corinthians em relação ao Lulinha. O Juliano lembrando aqui que ele jogou no Ceará, o Lulinha jogou no Ceará e foi campeão, hein? Então conseguiu fazer um título jogando pelo Ceará. O próximo jogador... Eduardo, só um minuto antes. Temos um abraço, temos uma mensagem do nosso participante. Posso colocar no ar? Vamos lá, roda pra gente. É o Hélio Donato. Oi, amigos do Debate Futebol Forever. Um grande abraço para vocês. Alegria que hoje é um sábado e que nós vamos passar algumas horas amigáveis aí falando do futebol, daquele futebol bonito, daquele futebol arte, futebol artista. Um grande abraço para vocês e que vocês tenham um bom fim de semana. Tchau, até mais. Aí um grande abraço ao meu pai, Hélio Donato. Um abraço, pai. Hashtag fique em casa. Muito obrigado a participação do seu Hélio Donato aqui com a gente. Grande honra ter a presença dele aqui no programa, ao lado dos nossos comentaristas, Marco e César. Marco, quer falar? Um abraço para o meu pai. Fique em casa. Se sair, aquela passeadinha básica das 5 às 6 da manhã para evitar aglomeração. Beijo, pai. É isso aí. Laura Dalaco aqui com a gente também. Ana Cláudia participando. Muito obrigado aí pela participação. Continue aí com a gente. O próximo jogador, então, César, passa pra gente. Aperta o play. É o Leni. Leni do Fluminense, Leni do Palmeiras. Leni que surgiu como um grande destaque com habilidade, com o drible, com o passe, com o mimo pelos cariocas, né? E acabou vindo para o Palmeiras, no qual não apresentou um grande rendimento. Marco, o que você diz aí sobre o Leni? Mais um jogador que veio do Rio para São Paulo por uma boa quantia e logo nos primeiros jogos o treinador já viu que não tinha condição, né? Aí eles têm sempre a mesma situação. Eles amargam um banco de reserva por 1 até 2 anos e aí acaba sendo emprestado ou vendido para clubes inferiores até que caiam no esquecimento. O Juliano lembrando aqui que é um atacante de um único gol, né? O Leni que fez um golaço lá no Rio de Janeiro. Você acha que essa transição, essa mudança para o Palmeiras acabou prejudicando o Leni, Roberto? Olha, Eduardo, só para citar o gol que você falou, foi contra o Cruzeiro, foi realmente um golaço.
O Lene, ele foi lançado num time do Fluminense que era um time muito bom, que tinha o Petkovic, tinha o Marcelo, que hoje está no Real Madrid. Então era um time muito bom. Talvez isso tenha ajudado um pouco o Lene no começo da carreira. Quando ele veio para São Paulo para jogar no Palmeiras, realmente ele não foi bem. Aí a gente não sabe se foi adaptação, o que pode ter acontecido, mas não foi bem e também não foi mais bem em nenhum outro time. E, inclusive, ele encerrou a carreira muito precocemente, né? O Lene, se não me engano, parou de jogar com 29 anos. Quer dizer, acho que ele mesmo viu que não dava, né? Acabou indo procurar outros caminhos aí. Eu me lembro que logo no início da carreira ele participou do programa do Milton Neves e aquela especulação em qual time da Europa ele ia jogar, né? E ele ficava para lá e para cá, enrolando, como se tivesse vários times atrás dele, e no fim acabou, né, nesse resultado que a gente já sabe. Gustavo Yamuda aqui com a gente, dizendo que esses caras ficaram tanto na promessa que ele não lembra de quase ninguém. É isso aí, obrigado pela participação, Gustavo Yamundo. Antônio Rossi também, diz que o Lene tinha tanta língua presa e perna presa. César, o que você fala do Lene? A expectativa que eu tinha do Lene é bem diferente do Lulinha. O Lene, na verdade, ele veio meio de contrapeso numa transação com que era com o Thiago Neves. O Palmeiras tinha assinado um pré-contrato com o Thiago Neves e a famosa parte jurídica do Fluminense conseguiu contornar esse pré-contrato que havia com o Thiago Neves. Então o Lene ele não veio como uma promessa, mas ele veio assim como uma compensação em relação ao Thiago Neves. Então a expectativa nele era menor, talvez uma mudança de áreas poderia fazer bem para ele, mas não foi o que aconteceu. Eduardo, Diga lá, Marco. lançado aqui no lado direito da nossa tela do YouTube, no chat dos ouvintes, uma grande campanha. Qual é o gel que o nosso âncora Dudu Sleiman usa nos seus cabelos sedosos? Mas aí, pode mandar várias marcas que a gente vai fazer aqui, ó, a prática no programa, aí vocês podem escolher qual ficou melhor, né? Boa ideia, Marco. Pode mandar gel aqui para casa. O Eduardo, Gel e gel. Gel e álcool gel. Já manda os dois de uma vez, o kit. Vamos lá. o Eduardo, Diga lá. temos uma tuitada, podemos colocar no ar? Claro, vamos lá. O menino do Rio diz: Adrian era um novo Zico. Vocês se lembram do Adrian? Menino do Rio naquele que... Vamos lá. Marco Donato. Eu vou confessar aqui que o Adrian, para mim, é aquela marca de macarrão. É a única lembrança que eu tenho dele. Roberto? Também não me lembro desse jogador. Confesso que também não. Deve ter ido bem mal, né? Pra gente não lembrar, né? Adriano. Tem Se alguma ele informação estiver do nos Adriano, hein, ouvindo- César? Ele era considerado o novo Zico, mas também não foi. Não foi. Adrian, Mais um, se você mais um estiver que nos não foi. ouvindo, um abraço, Adrian. Vai que ele seja daqui de Botucatu e a gente não tá sabendo, né? Não é? Ele ficou famoso nas lutas do Rock Balboa. Quando acabava, o Rock gritava: Adrian, Adrian. Próximo jogador. Vamos lá, então. É o Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, do Internacional de Porto Alegre. Veio aqui, fez muito sucesso lá no Sul. Todos esperavam que quando viesse para os times aqui de São Paulo, do Rio, fosse continuar a carreira brilhante. E por fim, muitos reclamavam do peso, preparo físico, da habilidade, enfim. Não conseguiu cumprir o que todos esperavam, né? Aliás, tem muitos jogadores que se destacam, são jogadores de um time só, né? A hora que parte para outro, acaba não tendo a mesma eficiência. Tanto o time grande, time pequeno. Um exemplo bem típico que eu sempre falo é o Roger, né, da Ponte Preta. Um jogador que, se você deixar ele 30 anos jogando na Ponte Preta, ele vai ser destaque os 30 anos, né? E talvez seja adaptação mesmo ao clube, seja a forma de convivência que facilita aí o dia a dia do jogador. Roberto, Daniel Carvalho, o que você conta aí pra gente da carreira? Então, o Daniel Carvalho ele era um meia esquerda forte, né? Habilidoso. Ele teve grande destaque no CSKA da Rússia. Quando foi para a Rússia, ele teve um destaque, inclusive foi chamado para a seleção quando jogava no CSKA. Mas depois disso, só teve queda na carreira e não conseguiu ser tudo aquilo que a gente esperava do Daniel, né? Temos aqui participação dos nossos espectadores.
Antônio Rossi falando que o Adrian, muito franzino e fraco. O Flamengo precisava de um ídolo para substituir o Zico e acabou chamando o Adrian como novo ídolo. O Juliano Mendonça dizendo que o Daniel Carvalho também jogou no Ceará. O Marcelo falando que ele é candidato. O Daniel Carvalho é candidato a prefeito. E o Antônio Rossi perguntando se ele largou o futebol para ser prefeito. Esses são os nossos espectadores. Marco Donatos, o que você fala sobre o Daniel Carvalho? O Daniel Carvalho, quando voltou do CSKA de Moscou em 1910, em 2010, ele foi para o Atlético Mineiro, depois para o Palmeiras. E ele voltou de lá bem acima do peso, né? E chegou a falar, teve um certo rumor de que ele ganhou peso com a preparação, né, do time da Rússia. Muito estranho, porque ele saiu daqui fininho e aí voltou com aquele barrilzinho, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o nosso espectador, Juliano Mendonça, porque tem vários jogadores que vão para Fortaleza e realmente se destacam, né? Você já citou 2, mas tem vários que foram para lá. São os Ares de Fortaleza? Na sua terra, né? E onde eles acabam se destacando, ou no Ceará ou no Fortaleza. Assim como o técnico Rogério Ceni, né? Uma pergunta que daqui a pouco você responde para a gente aí, Juliano. César, fala sobre o Daniel Carvalho para a gente. Eu tenho uma curiosidade sobre o Daniel Carvalho, que eu me lembro muito bem na época. O Palmeiras sempre sondou esse jogador. E quando apareceu a oportunidade com o Atlético Mineiro, o Internacional entrou na história e desistiu. E um dirigente do Palmeiras ligou para o dirigente do Inter para saber por que eles tinham desistido. E o dirigente do Inter disse que o Daniel Carvalho tinha problemas físicos. E sabe o que aconteceu? O Palmeiras contratou o jogador. O Palmeiras tem uns lances de contratação aí que ninguém entende, né? Ou alguém levou vantagem, né? Ou a gente entende, só que não tem como provar. Ou alguém leva o dinheiro, alguém leva uma vantagem nessas transações, né? O Juliano respondendo aqui a questão dizendo que só tem 2 times que disputam o estadual, os outros times são muito ruins. Então talvez seja esse motivo aí do destaque dos jogadores que saem de São Paulo, do Rio, e conseguem atingir grande sucesso aí nas equipes do Fortaleza e do Ceará. Tem vídeo aí, César? Tem um vídeo no nosso ouvinte. Rodrigo! Então vamos lá. Manda pra gente. Boa noite, amigos do Futebol Forever. Vários jogadores promessas que não vingaram, nós tivemos ao longo da história. Mas eu acho que um que me marcou bastante foi o Renatinho, que jogava no São Paulo. Se não me falha a memória, acho que ele era o novo Pita, né? Era para ser o novo Pita. E o que eu me lembro, o São Paulo insistiu bastante com ele. Então eu acho que esse rapaz foi o cara que me marcou como promessa que não vingou. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado pela participação, Rodrigo Cury. Destacando aí o Renatinho. Renatinho que jogou no São Paulo. É o jogador que ele considera aí como um dos que não renderam o que esperava, né? Roberto, Renatinho. O Renatinho foi um meia esquerda, né, que jogou no São Paulo. Ele foi lançado no São Paulo pelo Cilinho, no ano de 85. Às vezes começa a fazer muitas comparações, queriam que ele fosse o novo Pita. Aí acho que acaba colocando muito peso em cima do jogador e ele acaba não rendendo o que deveria, né? Da mesma forma que aconteceu com o Adrian no Flamengo, né? Vai ser o novo Zico, aí o cara fica com aquela pressão toda em cima e não consegue render. O Renatinho ele fez parte do elenco do São Paulo campeão em 85, né, contra a Portuguesa. Saiu do tricolor, voltou em 88. O Cilinho deu nova chance para ele, mas ele não conseguiu se firmar. Aí rodou por alguns times no interior e foi terminar a carreira dele jogando nos Estados Unidos. Mas infelizmente não chegou nem perto do que o São Paulino sonhava, né? Que seria o novo Pita. Eu acho que a gente tem que saber destacar, separar o sucesso que a gente espera do jogador e o que ele conseguiu na carreira. Porque nem sempre, por não ter sido jogador de destaque, que a torcida esperava, não quer dizer que ele foi frustrado na carreira, não quer dizer que ele não alcançou bons níveis financeiros, né? Então, eu acho que a gente
tem que separar, né, o lado financeiro do lado ídolo, vamos dizer assim. Porque muitas vezes o jogador continua sendo um jogador mediano e consegue fazer uma carreira fantástica aí, comparado a grandes jogadores, né? Então acho que a gente tem que saber fazer essa distinção. Ele vai para a Europa, acaba ficando num time não muito conhecido e o bolso vai enchendo cada vez mais. Marco Donato. Exatamente, Dudu. Agora você falou tudo. Tem muito jogador que a gente vai falar aí que não vingou, mas que está com o bolso cheio, fez uma carreira grande. Na hora que chegar a vez do Keyson, eu vou mostrar isso para vocês. Mas você falou no Renatinho do São Paulo, eu lembrei de um que está atualmente, é o Alexandre Patinho. Também nunca decolou. Ele chama Alexandre Renato? É quase igual. É isso aí. César, o que você tem para dizer aí do Renatinho? Na verdade, tem dois Renatinho, né? Tem um que jogou no time, esse que o Roberto comentou, e tem um outro Renatinho que também participava da equipe do Harrison, uma grande equipe que saiu da base aí, acabou também. O próprio Harrison, né? Era para ser um destaque aí na continuidade da carreira e acabou indo para outros times de menor destaque. César? A única coisa que eu me lembro do Renatinho é que ele disputava aquele campeonato que tinha de aspirantes, que a Bandeirantes passava o jogo antes do jogo principal. Era uma época muito gostosa. São Paulo tinha um timaço, São Paulo e Guarani sempre tinham uns ótimos times de base, né? Realmente esse campeonato de aspirante faz muita falta, né? Porque aspirante é diferente de juniores, né? Aspirante eram os jogadores que não estavam à disposição do técnico para aquela partida. Seria o terceiro do 22 para frente, né? Acabavam formando um time aí. Se o cara estava suspenso, estava expulso, na partida acabou sendo suspenso, ele participava do jogo. Então nem sempre eram os perna de pau. Vamos lá então? Próximo jogador, César? Kerlon, o Foquinha. O Foquinha surgiu como grande destaque no Cruzeiro. Uns lances aí, malabares, né? Os lances de malabares com a bola. E futebol, na minha opinião mesmo, futebol, ele nunca apresentou um grande futebol, e sim os lances aí de destaque de dribles, de chapéu, caneta, enfim. Mas acabou aí tendo uma contusão e acho que a partir daí não conseguiu ressurgir o grande futebol. Não é isso, Marco? Exatamente, Eduardo. O Kerlon jogou o seu último clube, eu estou vendo aqui no Tisarva, nem sei que liga é essa aí, mas até 2017 ele jogou. E olha, tem passagens pelo Miami, futebol americano, mas não dá, né? Era um jogador que tentava dar drible cabeceando, né? Ficava olhando a bola, vendo a bola pelo alto, não vingou, não deu certo. Você imagina o Júnior Baiano marcando ele? Medalhinha para baixo. Roberto Cury, o que você fala do Kerlon? Realmente, como você falou, não vi nada de muito especial nesse jogador, a não ser os malabares que ele fazia com a bola, que pouco surtia efeito para o time que ele estava jogando. Acho que o Kerlon se daria bem no circo, né? E deve ter ido para o circo, porque encerrou a carreira aos 29 anos. O Antônio Rossi destacando aqui que o bandeira do Palmeiras era o novo aí do Manga. Lembra disso, César? Muito bom jogador, Bandeira. Não é o queijo Bandeira, não. Não. Bandeira ele tremulava bastante, Bandeira. Tremulava, é isso aí. Temos aí vídeo do Kerlon? Temos 2 vídeos do Kerlon e depois eu quero fazer um comentário sobre o Kerlon. Vamos ao primeiro vídeo. Vamos lá. Boa noite, amigos do Debate Futebol Forever. Desta lista, a maior decepção é o Kerlon Foquinha do Cruzeiro. Mas tem um atleta que não está presente aí que para mim é uma grande decepção. É o Shailon do São Paulo. O que você está fazendo nesse time, meu amigo? É o vídeo do Marcelo Sleiman. Isso aí, o Marcelo Sleiman no vídeo. Posso aproveitar e fazer um comentário sobre o Kerlon, Dudu? Antes do próximo vídeo? Vamos lá. Foram 6 lesões no joelho de ligamento cruzado. Quem joga futebol
sabe a dificuldade que é, não só física, como mental. Nosso amigo especialista no assunto, um grande abraço ao Fabinho Serrão, que está nos ouvindo. Ele sabe muito bem como deve esses jogadores, como é o psicológico dos jogadores para voltar a jogar depois de 6 lesões de ligamento cruzado. Realmente, aí a situação, certamente ele não conseguia fazer 10% do que ele fazia antes, né? Principalmente com os movimentos que ele fazia, que exige bastante aí do joelho. Tem mais vídeo aí do Kerlon, não, né? Sim, vamos lá. Alô, amigos do Debate Futebol Forever. Na minha opinião, a grande promessa do futebol brasileiro, que acabou sendo um fiasco, foi o Kerlon, o Foquinha do Cruzeiro. Ele fez ali seus malabarismos no Cruzeiro, teve uma passagem curta pelo Circo de Soleil e depois desapareceu. Então, para mim, ele é o grande fiasco do futebol brasileiro. Um abraço a todos e até mais. Eu falei do meu amigo Fabinho Serrão, Eduardo, foi ele que mandou esse vídeo pra gente. Um grande abraço aí pro Serrão, obrigado pela participação. Tem mais mensagem aqui. Antônio Rossi dizendo que o Kerlon chegou a levar cartão amarelo do Gaciba por ter dado um drible que ele entorta zagueiro, né? Agora então, vamos para o próximo jogador da lista aí, César. O próximo jogador da lista é o Moraes. Moraes do Vasco. Surgiu aí como grande promessa também. Grandes jogos pelo Vasco. E acabou, então, não concretizando o que todos esperavam. Marco Donato, o que você fala do Moraes? Ô, Dudu, mais um jogador carioca que foi comprado, que caiu no canto da sereia pelos times paulistas, né? Não deu nada ao Moraes, mas eu queria voltar um pouquinho quando o Marcelo Sleiman falou do Kerlon. Quem jogou com o Marcelo Sleiman sabia que ele era um zagueiro bem delicado, que ele não dava tranco em ninguém. Você imagina o Kerlon Foquinha com aquela bola e o Marcelão dando um tranco. Era alambrado na certa, né, Dudu? Ou ele ia tentar acertar a bola lá na cabeça do Kerlon, né? Também. Imagina o resultado. Roberto Cury, que era parceiro do Marcelo no futebolzinho lá na graminha da sua casa, não era, Roberto? Opa, não perdia um jogo a dupla Marcelo e Roberto. O Moraes, o que você fala pra gente do Moraes? O Moraes, ele foi bem no começo de carreira, no Vasco. Inclusive, ele chegou à seleção brasileira, jogando pelo Vasco. Aí aconteceu, mais ou menos o que aconteceu com o Lulinha. Em 2008, ele estava naquele time do Vasco que foi rebaixado. E daí para frente, a carreira dele não decolou mais. Era um jogador habilidoso. E hoje em dia, se não me falha a memória, ele está jogando aqui em São Paulo ainda, na Ferroviária. Ferroviária Araraquara. É. Ferroviária começou bem o Paulista esse ano, né? A hora que voltar esse Paulista também, vai ter muita surpresa, hein? Será que o Santo André vai conseguir? Se tiver time, né? Se tiver time. Vai conseguir manter o que vinha fazendo, né? César, o Moraes... É mais ou menos isso que o Roberto disse também. Ele viveu uma fase muito conturbada no Vasco, dentro e fora do campo. A saída dele do Vasco foi tumultuada, a torcida querendo pegar o jogador. Ele teve um problema no Pubis também, em 2007, que nunca mais ele conseguiu, que sempre acompanhou o resto da carreira. Então, ele não tem morais para continuar como destaque. Boa. E Aonde era o dificilmente problema jogadores... dele? Pubis. Diz aí. Ah, tá. Dificilmente o jogador veio do Rio de Janeiro para São Paulo e obtém êxito, né? Que eu me lembro, são poucos aí que se destacaram. O Léo Moura, eu acho que quando veio para São Paulo, era uma grande incógnita e acabou fazendo boas partidas também. Teve bastante destaque no São Paulo. O Wagner, aquele atacante também que veio para São Paulo, né? Mas assim, eu não me lembro muito de jogadores que fizeram sucesso vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Antes de ir para o próximo jogador aqui,
Temos aqui o comentário do Fábio Serrão respondendo o César, dizendo que o César está sabendo bem, que a condição psicológica é o principal fator relacionado ao não retorno do esporte após a cirurgia de reconstrução do ligamento. Então tem aí também o fator psicológico, né? O Marcelo Sleimond, complementando aí a informação que o Marco passou, diz que passaria o rodo no cara se fosse o marcador. O Juliano falando do Edmundo. O Edmundo, sim, foi um grande destaque que veio na ponte aérea, né? Em Rio São Paulo. Muito bem. Vamos lá, então. Próximo jogador. Esse talvez seja o jogador mais comentado pelos nossos especialistas. Keirson. O mais das decepções. Grandes partidas pelo Coritiba. Acabou vindo para o Palmeiras. Barcelona. E nada. Roberto Cury. Pois é, né? O Keirson, ele, quando surgiu, ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foi artilheiro do campeonato com 41 gols, mais ou menos por aí. Foi para o Palmeiras, ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Não sei se foi tão mal assim no Palmeiras. Foi bem, deve ter ido bem, porque foi vendido para o Barcelona, né? Mas aí lá no Barcelona não conseguiu se firmar como titular, aí foi emprestado para outros times menores e daí para frente a carreira dele só piorou, né? Mas tinha tudo para ser um grande jogador, o Keirson. Tem contratações que a gente espera muito e não dá em nada, e tem aquelas que a gente fica na dúvida e acaba dando certo, né? Eu me lembro quando o São Paulo trocou 2 jogadores por 5 com o Cruzeiro. Veio o Serginho e o Belete e foram 5 para o Cruzeiro. O Serginho e o Belete acabaram se destacando bastante no São Paulo, indo para a Europa, fazendo muito sucesso. Aquele gol que o Belete fez na Champions 2005, né? Deixou ele marcado aí na história do Barcelona. E o Serginho, grande carreira também no Milan, né? E você se lembra dos 5 do Cruzeiro? Os 5 jogadores? Eu não me lembro. Olha, não vou lembrar todos não, hein? Não lembro. Não vou lembrar todos não. Mas sei que Pra não você fizeram não. falta nenhuma. Viu? É isso aí. Marco, o que você me diz aí sobre o Keirson? Ô, Dudu, o Keirson é aquele exemplo do jogador que a gente diz que não deu nada, mas que na verdade deu, e o Keirson, eu acho que está com uma situação muito tranquila. Em 2009, ele foi vendido do Palmeiras para o Barcelona. Aí, ele começou a pular de clube lá na Europa. Do Barcelona, ele foi jogar no Benfica, depois ele teve um retorno para o Brasil pelo Santos, voltou para a Europa, jogou na Fiorentina, voltou para o Barcelona, ficou lá no Barcelona até 2015, olha, 6 anos com o passe vinculado ao time catalão. Depois ele passou por um clube português chamado Arouca, aí voltou para o Londrina, ficou jogando no futebol paranaense e até 2018, até 2019, ele jogou pelo Coritiba. Quando o Keirson foi para o Barcelona, ele valia 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. Aí você imagina, se o jogador tem uma porcentagem da sua venda no seu passe, quanto dinheiro o Keirson já ganhou na carreira? Então, falar que ele não deu certo é meio complicado. É, aquele negócio de separar, né, o sucesso financeiro, né, do ídolo, né? Talvez ele não tenha conseguido atingir a posição de ídolo, como todos esperavam, mas a carreira foi muito bem sucedida. Um grande abraço para o nosso amigo Alessandro Quadros, o Lerdinho, que está aqui com a gente, hein? Dizendo que o Keirson deu sorte de ter bons empresários, jogador de time pequeno, quando foi em time grande, não vingou. O Yamundo dizendo que o Keirson foi o melhor das promessas, quase vingou. É isso aí. César, comentário sobre o Keirson? Antes do meu comentário, nós temos 3 vídeos sobre o Keirson. Posso passar 2 primeiro? Vamos lá, então. Roda pra gente. Boa noite, amigos do Debate Futebol Forever. Para mim, um dos jogadores que se constituiu num grande fiasco no futebol brasileiro foi o Keirson do Coritiba. Tá? Só que eu senti a falta do Pato nessa lista aí, tá bom? Porque para mim o Pato é o maior de todos. Abraço, até mais.
Esse foi o primeiro do nosso amigo Rogério Cury. Um grande abraço, Rogério. Rogério também escolhendo aí o Keirson como a grande decepção. Próximo vídeo, César. Olá, amigos do Debate Futebol Forever. Para mim, o jogador que se tornou o maior fiasco do futebol brasileiro foi o Keirson, do Curitiba e do Palmeiras, que quando chegou no Barcelona não conseguiu apresentar nada do seu futebol. Um abraço a todos. Dudu, nós temos mais um vídeo sobre o Keirson, mas eu queria fazer um breve comentário. Só lembrando que o Juliano, mais um palmeirense que se decepcionou com o Keirson aí, né? Vai lá, César. Tem uma frase do jornalista Jorge Nicola, que ele dizia o seguinte: sempre duvide de um artilheiro de campeonato brasileiro que aparece assim de repente. Espere um pouquinho para ver se não foi uma temporada mágica desse jogador. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Keirson. Tudo aconteceu muito rápido com ele. Ele veio do Palmeiras para o Palmeiras do Curitiba e ficou só 5 meses. Porque quem trouxe o Keirson, na verdade, foi uma parceira que o Palmeiras tinha na época, que era a Trafic, que detinha 80% do passe do Keirson. Então, é claro que quando houvesse a primeira oportunidade de vender para o exterior, eles o fariam, e foi o que aconteceu. E o próximo vídeo que nós vamos ver agora, do nosso especialista Antônio Carlos Rossi, o Kaká, um grande abraço, Kaká, ele vai nos trazer alguns números assim que eu fiquei assustado em relação ao Keirson. Ok? Posso colocar? Roda pra gente, aperta o play. Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui para falar sobre os atacantes, os jogadores que não deram certo na carreira. E eu vou falar sobre o Keirson. Keirson começou a carreira dele em 2006 pelo Curitiba. Em 2009 foi vendido ao Palmeiras. E ainda em 2009 foi vendido do Palmeiras para o Barcelona por cerca de 14 milhões de euros. De 2006 a 2009, ele marcou cerca de 90 gols. Depois, a partir de que ele foi vendido para o Barcelona, ele não jogou nenhuma partida pelo Barcelona, foi emprestado para diversos clubes e desde então, de 2009 até 2018, seu último clube, marcou somente 30 gols. Um verdadeiro fiasco de jogador, que não sabia driblar, não tinha velocidade e realmente não deu certo. Um abraço a todos. Dudu, 90 gols em 3 anos até 2009 e depois de 2009 a 2018, 30 gols. Números impressionantes, não tenha dúvida. A decadência do cidadão. Diz aí, Roberto. Só para não passar em branco, aquela troca citada entre São Paulo e Cruzeiro, vieram para São Paulo o Serginho, né, e o Belletti, e o São Paulo mandou, na verdade, 6 jogadores para o Cruzeiro. 6? Foram o Gilmar, zagueiro, o Vitor, lateral direito, o Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, o Donizete, volante, o Palinha, meia, e o Ailton, atacante. Inclusive, na época, o Muricy Ramalho ficou muito chateado com essa transação. Ele não estava sabendo disso, isso foi feito na calada da noite e gerou muita polêmica lá no São Paulo. Viu? O Ronaldo Luiz e o Palinha, campeões mundiais, né? O Vitor também. O Vitor não chegou. O Vitor também, né? Realmente, aí os jogadores tiveram muito destaque no São Paulo e acabaram sendo, para muitos aí, descartados, né? Mas o Palinha também fez grandes jogos no Cruzeiro, né? Foi campeão pelo Cruzeiro. Pena que perdeu aquele pênalti em 94, não? Era para ter o tricampeonato da Libertadores. O Juliano Mendonça lembrando aqui que o Keirson fez 24 gols em 5 meses no Palmeiras, em 36 jogos, fez 24 gols. Eduardo, O que vocês acham? É um número baixo, alto? foi um dos principais inícios de melhor jogador de um jogador do Palmeiras. Uma média de 1,33 gols, se não me engano. Muito boa a média, né? Muito bem. Vamos lá, então. Próximo jogador? É o Jean Xera. É o Jean dos Santos. Não teve muita badalação em cima desse jogador, né?
mas foi também uma promessa aí que não conseguiu atingir seus objetivos. Você lembra bem dele, Roberto? Esse Jean Xera era para ser. Todos esperavam que fosse ser um craque, vinham acompanhando ele desde as categorias não só de base, desde juvenil, infantil, desde muito novinho, esse menino era acompanhado por todos. As más línguas dizem que a carreira dele não foi para frente por causa do pai, né? Diz que o pai era muito complicado e muitos acreditam a má fase dele, a não concretizar ele bem no Santos devido ao pai, né? Será que a praia mexe com a cabeça dessa molecada aí, Marco? Acaba desviando a carreira? Olha, Dudu, surpreendente o Roberto trazer essa informação, porque quando ele falou assim, dizem que o grande problema da carreira dele, se ele parasse por aí, a gente ia falar assim, foi à noite, né? Geralmente, o que atrapalha a carreira de todos é a noite. O pai atrapalhar, brincadeira, né? Só se o pai saía com ele, né? Também pode ser. A questão do Santos, né? Depois de lançar Diego, Robinho, Neymar, posso falar em Neymar, né, Dudu? Não tem problema. Neymar e Ganso, acho que toda hora que um camisa 10 dos times de base do Santos faz alguma coisa diferente, a imprensa já trata de empacotar, né? E vender, achando que sempre vai sair coisa boa lá da base. O Rei da Laco aqui com a gente também, dizendo que ele era o promessa da Baixada. E dizendo que a noite de Santos é perigosa, hein? O Antônio Rossi dizendo aqui... Sabe porque esteve lá. E não, o Antônio Rossi dizendo que o quiz é o Romário. Tá? Então aí, pessoal, continue votando o nosso quiz. Daqui a pouquinho o César mostra pra gente de novo aí, tá? O nosso quiz de hoje, para vocês ajudarem a gente escolher aí, a gente definir quem é o jogador misterioso, hein? Um beijo para minha mãe que está acompanhando aqui a gente também. Minha mãe e meu pai estão acompanhando. Um grande beijo, mãe. Vamos lá. César, o que você fala do Jean? O Jean Xera, me lembro bem, ele participou aos 10 anos de vários programas, Fantástico, Domingo Legal, e o Santos o contratou, fez um contrato daqueles de formação do jogador, né? E aos 12 anos, o Jean assinou um contrato milionário com uma empresa esportiva. Então, vai vendo o tamanho da expectativa que tinha em cima do jogador. Infelizmente, ele não conseguiu, não sei se por muita pressão, ele não conseguiu render. Ele acabou saindo do Santos sem assinar sequer um contrato profissional com o time da Vila. Olha aí. E o Alessandro Lerdinho dizendo aqui que faltou o Zé Love nessa lista, hein? Uma promessa que também não continua a progredir na carreira, né? Marcelo Rosa Chitinha entrando aqui com a gente. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença. Vamos lá, então, para o próximo jogador, César. Ô, Dudu, ainda em cima dessa questão do Santos, tem um Twitter aqui de um jogador, de um torcedor também, o Thiago. Ele fala que o Thiago Luiz era o novo raio da Vila. Alguém se lembra do Thiago Luiz? Eu me lembro, aquele que tinha um rabinho, jogava no Chapecoense. Thiago Luiz? Não lembro não, para falar a verdade, hein? Era um outro raio da Vila. Um raio que não caiu. Vamos lá, então. Vamos botar o quiz de novo, Eduardo? Só pra gente... Isso, roda o quiz pra gente. Participe do quiz. Olha aí. Tá valendo também. Jogador misterioso, hein? Participem do quiz do Dudu. Digita aí pra gente aí no chat dizendo quem é o jogador misterioso. Daqui a pouquinho aí tem a definição aí do vencedor, os vencedores ou do vencedor, né? Vamos lá então, próximo jogador. Cláudio Pitbull. Cláudio Pitbull do Grêmio. Muito sucesso lá no Sul, né? São jogadores que fazem sucesso no Sul e depois acabam não se despontando aí nas outras equipes do Sudeste, né? Roberto Cury, sobre o Cláudio Pitbull, qual é o seu destaque? O Pitbull ele começou muito bem no Grêmio, como você falou.
E aí foi comprado pelo Porto, né? O Porto é uma espécie de trampolim, é um time da Europa que serve como trampolim, né? Se o cara vai bem, ele vai para um time grande da Europa. Se ele não vai bem, fatalmente ele acaba retornando para o Brasil. E foi o que aconteceu com o Pitbull. Retornou ao Brasil, mas não, a carreira dele também não foi bem, continuou indo muito mal e acabou sumindo, né? Como muitos jogadores, né? No Brasil acontece, infelizmente. O Juliano lembrando que o Jean tem 2 gols na carreira profissional, hein? Artilheiro. É ou não é? Marco Donato, sobre o Pitbull. Eduardo, assisti o jogo do Cláudio Pitbull pelo Grêmio na Taça São Paulo de Futebol Juniores contra o Atlético Sorocaba. Impressionante, ele desequilibrou o jogo. Aí depois nunca mais mordeu. Taça São Paulo. A Taça São Paulo normalmente destaca grandes jogadores e a gente acha que no profissional eles terão o mesmo sucesso, né? E nem sempre é assim. Muitas vezes você jogando na Taça São Paulo, o compromisso é outro, a responsabilidade é outra, os adversários são outros, né? Então, assim, ó, existe uma passagem entre a Taça São Paulo e o profissional. E muitas vezes essa passagem é ignorada. O cara acha que já lança e o cara vai fazer sucesso. Um exemplo típico aí que eu sempre falo é o Kaká, né? O Kaká era a reserva daquele time do São Paulo. Acabou sendo lançado no time profissional e os titulares não. E no mesmo ano que ele foi lançado, começou a fazer sucesso na carreira, vencendo o Rio São Paulo contra o Botafogo. Eduardo. Então, é o olhar do técnico, é a forma de trazer o cara para o profissional que muitas vezes influencia no sucesso ou no fracasso. Diz lá, Marco. Esse Kaká, por acaso, é o nosso ouvinte Antônio Rossi. Não. É o Kaká, jogador, ídolo São Paulino, ídolo da seleção brasileira, Real Madrid, Milan e aí por fim, né? Vamos lá? Ah, tá. Marco, aproveita. Kaká bom é o Antônio Rossi. Um abraço, Antônio. Boa. César, Pitbull. Dudu, eu não tenho muito sobre falar sobre o Cláudio Pitbull, não. Para mim, é um jogador de força, trombador, nunca vi como grande promessa. E temos um Twitter aqui do ouvinte, é o Bozão. Para mim, a maior decepção é o Ganso. o Ganso, o Pato. O Rogério tinha comentado sobre o Pato, né? Eu não acho que o Pato é uma decepção. Eu acho que o Pato, ele começou... Bomba! Ele começou disparado lá jogou uma partida no Brasileirão contra o Palmeiras, na verdade, né? E foi ser campeão mundial. A partir daí, eu acho que ele construiu uma carreira com contusões, com sucesso, com abismos, né? O maior fracasso do Pato foi no Corinthians. Aí que ele ficou queimado para valer, né? Agora, se você for ver ele jogando no São Paulo como jogador de grupo, não como destaque individual, né? Ele é um bom jogador, na minha opinião. Tá? Posso levar pedrada, mas eu acho que o Pato no São Paulo, ele é um bom jogador. Alguém quer completar? O Pato é um exemplo daquilo que a gente falou, né? Fez muito sucesso na carreira ganhando dinheiro, mas ficou muito abaixo do que a gente esperava como jogador mesmo, né? Vamos lá, então. Próximo jogador? Próximo jogador é o Henrique Almeida. Henrique Almeida do São Paulo, hein? Henrique Almeida, Roberto, o que você lembra dele? O Henrique ele surgiu bem na categoria de base do São Paulo. Ele foi bem na seleção brasileira de base, né, na Sub-20. Inclusive, ele foi artilheiro do campeonato quando jogou pela seleção. Aí você fica com aquela baita expectativa do cara, quando ele voltar, ele vai arrebentar no time, né? Mas não foi o que aconteceu. Foi muito mal. Acabou sendo emprestado para outros times e nunca mais foi aquele Henrique que todos esperavam, né? Infelizmente, para o São Paulo. E participe do nosso quiz, hein? Daqui a pouquinho, o resultado aí do jogador misterioso e o vencedor do nosso sorteio aqui. Marco Donato, vamos lá? Henrique, lembra dele ou não? Lembro sim. O Henrique, ele ultimamente está jogando pelo Coritiba. Mais um jogador que
não fez tanto sucesso, mas que acaba cabendo no clube no Coritiba. É interessante, né, Dudu? Realmente. Os jogadores vão para outras equipes que a gente não acha que são equipes de grande destaque, mas é claro, no respectivo estado, são equipes que fazem muito sucesso, né? De repente o cara vai lá para o Coritiba, vai para o Internacional, vai para o Fortaleza e acaba tendo grande sucesso fora do eixo Rio-São Paulo. Vamos lá então? Tem vídeo do Pitbull ou não, César? Não. Do Henrique Almeida. Não, mas eu queria fazer um comentário. O Henrique Almeida, ele foi bola de ouro no Mundial Sub-20 2011. Ele foi o grande destaque. Eu queria saber se vocês sabem quem jogava com o Henrique Almeida que não teve o mesmo destaque. Liga lá. Felipe Coutinho, Oscar, Casemiro, Danilo e William José. Todos com carreiras consolidadas na Europa e o Henrique Almeida, infelizmente, não conseguiu. O Casemiro é uma situação inversa, né? É um cara que ninguém esperava nada e acabou se destacando já na saída do São Paulo, já era um destaque. E lá no Real Madrid, seleção brasileira, enfim, por todo mundo, né? Aliás, vamos fazer como pauta um programa de situação inversa, hein, galera? Vamos lá. Vamos fazer um programa sobre jogadores que não eram tão badalados e acabaram tendo sucesso financeiro e sucesso como ídolo nos times. Vamos fazer como pauta um programa sobre isso que eu acho que vale a pena. Vamos lá, então, para o próximo? É o último. Nós estamos chegando ao final. Só lembrando, pessoal, que nós vamos fechar o quiz, hein? Solta o quiz, então. Vamos lá. Terminando esse próximo jogador. Então vamos lá. Vamos soltar primeiro o último jogador, que é o Boquita. Vamos lá. Boquita do Corinthians. O Corinthians revela grandes jogadores na Taça São Paulo, nas equipes de base, né? Eu me lembro também do Abuda, que também no início parecia que ia disparar na carreira, né? Boquita, Abuda, Lulinha. O Dentinho acabou indo lá para a Ucrânia, deve estar até hoje lá, né? Eduardo. Oi. Você que sabe tudo das colunas sociais, Dentinho ainda está com mulher samambaia? Diz que ele levou aqui do Brasil uma samambaia de recordação, não foi? Não. Foi isso, né? Não sei se ainda a samambaia tá juntos ainda. Tá lá ainda? É. Ok. Mistérios do futebol. Ok. Vamos lá. O que vocês podem me dizer sobre o Boquita, Roberto? O Boquita é mais um jogador, né, que foi muito bem na Taça São Paulo de futebol. A Taça São Paulo que sempre revela bons jogadores. O Boquita foi mais um dele. Mas quando chegou no time profissional não correspondeu à expectativa, né? Enfim, a gente não sabe o porquê que acontece isso, né? Se o jogador... não sei o que muda tanto quando ele passa para o profissional que ele não consegue ir bem na carreira, né? É uma coisa assim, é um mistério, né? O Xi tá lembrando que deu sorte, hein? Deu sorte o Dentinho lá com a samambaia, né? A Ana Cláudia dizendo que o Bebeto é um jogador misterioso. Daqui a pouquinho a gente vai revelar o jogador misterioso e vamos jogar os nomes aí no sorteio. O Marco já falou do Boquita? Eduardo, alguns jogadores não dão certo justamente por causa do seu nome. Ainda mais se eles caírem na noite. Você imagina aquele time do Corinthians indo para a noite, Boquita e Abuda. Não dá, né? O cara entra em depressão. Não pode ter uma preposição no meio, né? Não dá. E outro detalhe, Dudu, é que o empresário hoje, ele sempre dá nome composto ao jogador, né? Por exemplo, Henrique Almeida e por aí vai. Aí o Boquita, você imagina se ele fosse o Boquita da Maria. Como é que isso aí fica na Europa? É isso aí. Bela observação aí, né? Tem que trocar o nome desses caras, né? Ou o apelido, no caso. E aí, César, temos vídeos? Temos o vídeo, temos sim, do nosso amigo Daniel. Boa noite, galera do Futebol Forever. Estou aqui novamente para informar para vocês a minha opinião sobre um jogador que prometia e acabou não dando em nada.
Boquita do Corinthians. Nem todo mundo é o Neymar, não é, Dudu? Você é fã dele, não é? Do Neymar? Queria que todo jogador pudesse ter esse talento que o Neymar tem. Um abraço, hein? Prontinho, Eduardo. Vamos lá? Vamos lá, então. Finalizamos aí, então, a lista dos jogadores escolhidos aí como aqueles jogadores que tinham tudo para ser destaque nas equipes e acabaram não concretizando os sonhos dos torcedores. Lembrando que a gente não está falando do sucesso financeiro da carreira, e sim o destaque como ídolos. O Antônio Rossi destacando que seria uma boa pauta aqui para a gente fazer um programa com uma situação inversa, né? Ou seja, aqueles jogadores que não eram tão badalados e acabaram alcançando grande sucesso. Vamos fazer sim, que eu acho que vale a pena. Uma pauta legal para a gente discutir aí. Roda o quiz então aí, César, para a gente fazer aí o pessoal continuar votando, para depois a gente ter o quadro Lembrança do Dia. O quiz ainda de pergunta, né? Isso, roda o quiz. Aproveita para votar aí, pessoal. Tá aí, então. Continue votando no quiz. Quem é o jogador misterioso? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Muito bem. Então, hoje nós temos aqui no programa um quadro A Lembrança do Dia. O que será que aconteceu no dia 4 de julho de alguns anos atrás? Então, a gente vai reviver uma história bem legal aqui, que foi um jogo entre Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos na Copa de 94, no Independence Day. Um palco ideal, uma seleção a mais badalada do mundo contra o time da casa, jogando no principal feriado dos Estados Unidos, hein? Então a gente vai rever os lances agora e vamos fazer os comentários. Fiquem à vontade, Roberto, Marcos, César, façam os comentários aí em cima da partida, porque vale a pena a gente destacar a nossa lembrança do dia. Aperta o play aí, César. A escalação. E aí, Roberto, boa seleção ou não? A seleção era boa. O que me marcou muito nesse dia, nesse jogo, Eduardo, foi a cotovelada do Leonardo no Tabi Ramos. O Leonardo, que nunca foi um jogador violento, né? A gente nunca podia esperar isso do Leonardo, embora eu acho que não foi nem proposital. Ele foi dar um... Não foi nada, para se desvencilhar do jogador e acabou acertando aquela cotovelada. Mas foi o que mais marcou nesse jogo, foi isso. A cara de medo que ele fez era que o juiz veio expulsar, né? Você vê quando o jogador não é acostumado a fazer jogadas violentas, acaba cometendo alguma coisa aí e fica sem saber o que fazer na hora, né? O Brasil começou atacando, hein? O Brasil começou atacando, perdeu algumas boas chances. Os Estados Unidos engrossou um pouquinho, mas o Brasil, na minha opinião, dominou todo o jogo. O que você acha, Marco? Os Estados Unidos tinha esse zagueirão aí, o Lalas, que era um guitarrista, né? Era um roqueiro. Você imagina botar o Lalas para marcar o Bebeto e o Romário. Sinceramente, o placar foi baixo para o Brasil, né? Tinha que ter colocado uma goleada em cima do time americano. Lembrando, inclusive, que era um time semi-profissional dos Estados Unidos, né? Não tenha dúvida que era para ser uma goleada, né? Porque tinha tudo, né? Para ser um jogo de festa aí, para marcar realmente o 4 de julho. Como Independence Day, como o dia que o Brasil arrasou. Mas, enfim, conseguiu a vitória. Era oitavas de final, né? Oitavas de final. Acabou avançando para as quartas, aí sim, com a final antecipada contra a Holanda, que foi um jogaço onde o Brasil venceu por 3-2, né? Então, esse 4 de julho ficou marcado aí na história. César, quer comentar? O que me marcou muito nesse dia aí, Eduardo, foi que meu professor da Faculdade de Economia marcou uma prova para esse dia. E o pessoal combinou de não ir para a prova para assistir o jogo. E nós assistimos o jogo, por sinal, junto, lá em Bauru, né?
E nós resolvemos passar na faculdade para saber se alguém tinha ido fazer a prova, e tinha um lá que fez a prova. E eu queria matar esse cidadão. Brincadeira, não. E acabamos É pior o professor marcar a prova ou o aluno ir fazer, né? Ele tinha uma viagem para fazer, então ele não pôde mudar o dia da prova. Então me marcou o dia da falta da prova de economia na faculdade. Tá certo, mais uma lembrança aí para o dia 4 de julho, hein? 4 de julho, Copa de 94, aquela seleção por muitos chamada como pragmática, né? Aquela seleção criada para vencer. Tá aí o gol do Bebeto, então. Brasil 1-0, passou para as quartas de final e todos ficaram felizes aí com o título, com o tetracampeonato brasileiro. Esse foi o quadro de hoje, então, da lembrança do dia. É isso aí. Vamos lá, então, vamos finalizar o quiz? Vamos. Temos aqui, solta aí o último quiz. Aproveite para votar, pessoal. Aproveite para votar que a gente já vai finalizar o quiz. Vamos definir aí quem acertou, consequentemente aí. Tá aí, é o Romário, Eduardo. Tá aí, então. Resposta do quiz. Jogador Romário, hein? É, jogador Romário é o jogador misterioso de hoje. Se alguém... A Tia Mai dizendo que o Hélio acha que é o Bebeto. Um abraço para a Tia Mai, para o Hélio, que está assistindo aí a gente. O Romário é o jogador misterioso. Então, assim, eu vou falar os nomes dos que votaram aqui no Romário. Se tiver alguém que não está na lista, dá um grito agora ou cale-se para sempre, tá? Porque, de repente, eu passei batido por alguém aí, tá? Então, o Rossi, o Serrão, o Juliano, o Chita, o Lerdinho e o Rei. São os que votaram aí no Romário. Tem alguém que votou aí no... Passei batido aqui ou não? Não, né? É isso aí. Então, temos aqui 6. 6 que acertaram. Tem 3 que votaram no Bebeto. Né? Então, aí temos 6 para a gente escolher aí. Vamos lá, Marco. Escolhe um número entre 1 e 6 para o César sortear para a gente. Lá. Só, Eduardo, vamos numerar então quem são os 6. Então, vamos lá. O 1 é o Antônio Rossi. 1 é o Rossi. O 2 2 o Serrão. Serrão. 3 o Juliano. Juliano. Pode falar. O 4 acho que é o Lerdinho. Certo? Acho que caiu a conexão. Caiu a conexão, Eduardo, então nós vamos levando aqui. O 5 é o Marcelo Rosa, o Chita. E o 6 é o Rei da Láqua. Marco, escolhe o nome aí. O nome não, o número, perdão. Como nós somos em 4 aqui no Debate Futebol Forever, eu fico com o número 4. Eu ia sortear o número aqui, então vamos lá. Número 4, é isso? Número 4. É que eu acho mais justo, como a gente falou os nomes, sortear o número. O que vocês acham? Também. Pode ser, mas então por que você mandou falar o número? É porque, na verdade, o Eduardo mandou falar. Ok, então vamos para o sorteio. Enquanto você sorteia aí, César, eu vou acalmar os nossos amigos ouvintes, que sábado passado a gente andou acordando muita gente na live da produção, né, que sempre começa lá para as 10 da noite. Hoje a gente promete que não vai acordar ninguém, não vamos maltratar mais nossos ouvintes. Valeu, Yamundo! Então vamos lá, o número sorteado aqui é o número... Ah! Era para ser do Lerdinho mesmo aqui, o boné. Número 4. Número 4. Temos os outros números aqui para provar que eles estavam todos no sorteio. Então, o Lerdinho é o ganhador do nosso boné de hoje. Infelizmente, o nosso âncora, Eduardo Slema, caiu a conexão. Então, nós vamos finalizando a nossa transmissão, meu pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Devemos aproveitar esse momento mágico de ficar sem o Dudu, mas já são 19h11. Acho que já podemos deixar um abraço
para o nosso amigo ouvinte, sábado que vem, fica feito o convite, 18 horas, mais um Futebol Debate. Um abraço a todos, fiquem em casa. Um abraço, pessoal. Voltei Ledinho. agora. Ó, o Dudu. Boa aí. noite, boa noite. Dudu voltou. Puta, caiu tudo, cara. Dudu voltou. Nós estamos no ar, viu, Dudu? O seu abraço, Caiu Dudu. tudo aqui, galera. Caiu tudo, acabamos de retornar. Fizeram o sorteio? Um grande abraço. Fizemos sorteio. Um abraço final para você, Dudu. Beleza, obrigado pela participação de todos. Obrigado, César. Obrigado, Roberto. Um Fez o abraço. destaque final já, Roberto? Já, um abração para Então todos. vamos lá. Boa Obrigado a noite. você que esteve conosco até agora. Tive uma caidinha agora no final, mas já voltei para me despedir de você que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela participação. Um ótimo sábado, um ótimo final de noite, um ótimo domingo. E até sábado que vem, se Deus quiser, às 18 horas. Fé na vida e pau na crise.